Não vou pregar, não é uma mensagem bíblica, não estou nem com a Bíblia aqui, mas de propósito eu quis trazer algo bem leve, quase como algumas dicas dentro do tema casamento e namoro. O título eu coloquei: por que a esposa se tornou ex-namorada? Ou poderia ser: por que marido se tornou ex-namorado? Há mais ou menos um ano eu fiz uma palestra parecida com esta aqui na igreja, sobre o assunto de continuar com a paixão, continuar apaixonado, o casal. Alguns pontos podem soar parecidos, alguns pontos com o passado, mas não é. Eu fiz questão de, mesmo em alguns pontos que parecem bem semelhantes, mas abordar com algumas sutilezas diferentes, e outros são completamente diferentes, outros pontos. Então essa palestra vamos considerar que complementa a outra, absolutamente não é uma repetição da outra. Mas é costume nós separarmos a vida sentimental de um casal em fases distintas. Paquera, eu não sei nem se esse nome paquera ainda é usado, na minha época era. Namoro, noivado, que eu nem sei se ainda é muito comum também hoje, que lá ainda ouço falar, mas já está mais fora de moda do que na minha época, pelo menos. E casamento. Então são essas fases bem distintas, ou pelo menos namoro e casamento. Mas será que precisa ser tão rígido, no sentido de que o namoro, até mesmo a paquera, o flerte, essa que é mais antiga mesmo, acho que essa é de meus pais, será que ficou para trás? Porque nós casamos? Eu creio que não. Que todo marido e mulher deveria continuar um casal de namorados. Não seria forçar a barra? Não é uma maneira só de arranjar um título para uma palestra num dia dos namorados e só romântico dizer isso, mas dá certo mesmo, isso funciona, esse negócio do casal se achar ainda namorados um do outro. Não é forçar a barra? Não creio que seja. Eu quero ver com vocês algumas características do tempo de namoro e que nós poderíamos manter, ou deveríamos estar mantendo ainda no casamento. O primeiro, o sabor de conquista. O namoro empanca exatamente quando um não consegue mais conquistar o outro. Pode haver vários motivos para o namoro acabar, mas um deles certamente é este. Não conquista mais, não tem mais muita esta ideia de uma sedução no sentido da pessoal, de um querer ganhar mais do outro, ganhar mais da pessoa do outro, da amizade do outro, a conquista mesmo. E um erro que nós podemos cair, casados, é pensar, ou se não pensar de uma maneira muito clara, mas pelo menos ficar lá no fundo da mente, talvez até no subconsciente: já casei, para que conquistar mais? Não preciso. Eu tive que conquistar minha mulher, tive que conquistar meu marido, aliás havia outros pretendentes ou outras pretendentes, e eu tive que entrar até numa certa competição e tal, e conquistei. Pronto, está aqui a taça, estou com o prêmio, aliança de casamento no dedo esquerdo, pronto, já conquistei, esse assunto ficou para trás. É uma pena olhar desta forma. Sempre vai haver algo a ser conquistado no cônjuge. Acho que se o Espírito Santo sempre vai ter algo a conquistar num crente, quanto mais nós temos algo a conquistar no outro. A mente humana, o coração é muito complexo. Não tem sentido a gente pensar que já conquistou o que poderia, já pode parar.
neste esforço. Sempre vai haver algo a ser conquistado. Não existe um limite em que alguém pode dizer: da minha esposa, eu tenho certeza, já gosta de mim o máximo. De que uma mulher poderia gostar de um homem, minha mulher já conseguiu comigo, eu já consegui com ela. Não penso que seja assim. Sempre vai haver lugar para um progresso nesta área. Ele sempre pode fazer por onde ela se sentir mais atraída por ele, mais confortável em estar na presença dele, ser mais desejada por ele, e vice-versa. O que eu falo de um, vale para o outro. E tudo isso é conquista. Sua mulher passou a ter um hobby diferente, começou a pintar, desenhar, sei lá, curte isso com ela, e um dia chega em casa com um pincel diferente, uma tela, leva para uma exposição que você vê no jornal que vai ter e convida, e com certeza isso é conquistar. É muito bom ver o outro feliz, muito bom, e não pode haver melhor maneira do que a pessoa se sentir desejada, se sentir conquistada pelo outro. Inclusive, se você não é egoísta, faça tudo para ver o outro feliz. E se infelizmente você é egoísta, aí que você vai fazer mesmo o outro feliz. Sabe por quê? Porque é você que vai lucrar. Obviamente não deve ser o motivo. Eu vou fazer minha mulher feliz porque eu sou tão egoísta que eu gosto de vê-la feliz, então é por mim que eu faço isso. Não é um bom alvo, mas é uma maneira de mostrar que de qualquer forma, egoísta ou não, na realidade uma dose de egoísmo todos nós temos, e muitas vezes muito elevada esta dose, mas seja como for, egoísta ou não, vale a pena fazer o outro feliz, agradar o outro e conquistar mais o outro. Outra característica do namoro: sair apenas os dois. Muitas vezes, eu não sei se aconteceu com vocês, mas é comum um rapaz e uma moça saírem em grupo. Rapazes e moças, muitas vezes inclusive nesses grupos é que um rapaz conhece uma moça e namora, dá até em casamento mesmo. Mas é comum sair em grupos, aí vem a atração, a paquera e tal. Quando começam a namorar os dois, a primeira coisa que fazem é se isolar mais. Não é que vai deixar de ser amigo dos outros, mas é a tendência natural. Aqueles programas de muita gente já fica um pouquinho mais sem graça, os dois começam a ficar mais sós, e quando o namoro vai aprofundando, aí que vão mesmo ficando mais um com o outro, para poder até se conhecer melhor. E um casal que não costuma sair a sós, eu acho que está perdendo um dos melhores programas de casamento. Mas pastor, eu saio todo dia com minha mulher, todo dia eu deixo no trabalho. Não é isso não. Não é deixar no trabalho, não é levar para o dentista, não é estar com ela ali ao lado, enquanto vai fazer alguma coisa no supermercado. Não, eu estou falando de uma programação a dois, de programarem sair, uma programação realmente feita para isto, pensada, planejada. Quando você vê dois namorados juntos, com certeza eles não estavam assim no shopping, se encontraram: porra, Bolivê, meu amor, vamos namorar? Não é. Se telefonam, marcam às vezes dias antes: vamos sair, lugar tal, restaurante tal, tem um programa bom tal, e para mim não dá quinta-feira, mas dá sexta. Combina, é tudo combinado. Aí geralmente o namorado pega a namorada, pode ser o contrário também, e saem, mas uma coisa combinada. Aí casam, aí não tem mais isso, aí nunca mais se combinam. Sair, como saiu no tempo de namoro, em que ele vai todo bonitinho, banhadinho, perfumadinho, ela vai toda bonitinha, perfumadinha, pintadinha. É um programa agradável em todos os aspectos. Tem aquela expectativa de chegar o dia para sair com ela, com ele. Aí casa, acabou. Só leva para o dentista. É muito sem graça.
Fica a sugestão. Talvez até estabelecer um dia fixo na semana, uma coisa assim, mas procure. Pode ser uma coisa muito simples, mas procure marcar um programa só você e ela. Mas pastor, nós temos 9 filhos. Eu sei que isso é altamente teórico. Aliás, quem está querendo 3 filhos, a gente acaba chamando já meio de... não está bem normal da cabeça hoje em dia, né? Com 3, imagina 9. Seja como for, pastor, os filhos atrapalham muito. Você vai dizer para mim? Não tenho 9, mas tenho 3 com a Sandra. Então a gente sabe o que é isso. Mas dá para dar um jeito. Pode ser mais difícil para um do que para outro, mas dá para fazer. É só querer. Agora um toque aqui. Essas saídas podem acontecer, devem, mesmo que os dois estejam meio se estranhando. Uma briguinha, que pena. Segunda-feira marcaram sair na sexta, para um jantar fora, aí sexta de manhã pintou uma discussão, e ficaram meio chateados ali. Saiam do mesmo jeito, minha sugestão. 2 namorados não se encontravam só quando estavam alegres e saltitantes, não. Muitas vezes havia encontros em que um estava chateado com o outro, ou zangado mesmo com o outro, e tinha cara feia, tinha discussões, tinha lágrimas. Não era todo encontro. Você sabe disso certamente, que você fez e eu fiz como namorado ou namorada, que era agradável, gostoso e alegrezinho. Não, tinha encontros mais difíceis, mas faz parte. No casamento pode ficar muito fácil. Houve uma briguinha, houve um dissabor. Olha, eu não vou mais não, viu? Estava combinado aquela saída e tudo. Então procure manter, mesmo num clima um pouquinho difícil. Quem sabe esta saída 2 vai fazer surgir uma circunstância fora de casa, sem os filhos ao lado, em que ali vai aparecer uma oportunidade de um diálogo, mesmo um pouquinho tenso no começo, ou bastante tenso no começo, meio chato ali, mas pode se entender muito bem, pode ser muito útil esta saída, e quem sabe é mesmo até façam as pazes e voltam felizes, agarradinhos, doido inclusive chega a hora de dormir, né? Gamadinhos já um pelo outro. De repente, então, se acostume a sair com a sua esposa e com seu marido. Vocês faziam isso como namorados. Clima de romantismo, mesmo no dia a dia. Esta que é difícil por causa do desgaste do dia a dia do casamento. O namorado não via a namorada todo dia. Tinha que marcar e tudo, como acabei de comentar. Já o casal se vê todo dia. E o namorado via a namorada toda produzidazinha, geralmente. E agora acorda com ela, com os cabelos ainda um pouco desalinhados. E vou ficar por aqui. Mas isso muda tudo, vocês sabem disto. Aí acaba o clima de romantismo vai desaparecendo devagar e é uma pena. É tipo do namoro, segredinhos, frases que só um outro conhece, apelidos, códigos, muito comum isto. E será que no casamento isso foi mantido? Por que não? Não aguentamos 2 anos nessa brincadeira, depois paramos com essa tolice. Não é tolice não. Não é tolice não. Não é coisa de menino, de adolescente, namorado. É não. Ter esses segredinhos, ter essas coisas só entre vocês, tudo isso é romantismo. Isso alegra, isso enriquece um casamento. Inclusive pode até ser um segredinho mais apimentado, né? Sexo não é mais problema, pelo menos não deveria ter sido no namoro, mas agora no casamento não é. Passou a fazer parte, então pode ser um apelido, um segredinho, bem apimentado. Porque não só dos dois, só os dois sabem. Você ter ligado para ele no meio do expediente só para dizer que o ama,
Ou talvez apimentar um pouquinho mais, que o está desejando. Ou você só liga para dizer que a torneira está vazando. Porque às vezes a gente associa casamento com isto. Queimou a lâmpada, torneira vazando, o menino caiu, acabou com a testa, terceira vez no mês. E essas broncas, essas coisas que todo casamento tem. Mas isso rouba demais o romantismo. E a gente não deve permitir. Só quem permite isso, sabe quem é? Os dois. E só quem pode evitar que isso aconteça são os dois. Não vamos deixar não. Nós vamos continuar com romantismo no nosso casamento. Pode ter 1 ano, 2, 10, 20. O meu vai com 37. Os meus pais estiveram aqui há um mês, vai com 63 ou 4. Não tem isto. E eles têm momentos dele de romantismo que eu vejo. Alguns pontos de romantismo que os namorados capricham e os casados muitas vezes desconsideram e colocam em segundo plano. Lembrar e comemorar datas importantes. Aniversário dele, aniversário dela, aniversário de casamento, de noivado. Alguns gostam de namoro. E eu acho que deve ter mulher que briga porque o marido esquece do dia em que ele a conheceu. E aí eu sei que vai longe. Em alguns casos, seja como for, acate isso. Se ela gosta que você decore o dia do ano que você se conheceu, dia 13 de março, decore o danado desse 13 de março. Você não é cheio de agenda eletrônica ou não, combina todas as coisas e faz tudo direitinho. Hoje em dia tudo é assim. Marque lá o tal do 13 de março, que você pela primeira vez viu a sua esposa. Tudo bem, se casaram, só foram namorar 10 anos depois, mas ela não abre mão. Aquele 13 de março para ela é sagrado. Pois que seja. Se ele não dá muito valor, ou ela não dá muito valor, porque tem, sim, também não dá muito valor a essas datas, tudo bem. Se os dois não dão muito valor, ótimo, não tem problema não é errado. Mas quando um dá e o outro não dá, geralmente o que não dá valor acaba, infelizmente, predominando. E entristece o outro, acaba, deixa para lá. Não, deixa para lá triste, desagradável, sofrido. Aí morre de inveja quando vê a colega, o marido da colega, se lembra e leva uma rosa, ou se não é uma rosa, leva um pastel. Eu sei o que ele vai levar, ela adora pastel, alguma coisa que ela goste, alguma coisa, mas se lembre e comemore isto. Elogio. Eu tenho certeza que o namorado gostava, adorava dizer para a namorada: isso é a coisa mais linda do mundo. E ela ficava toda. E às vezes ela, por marmanjo lá, dizia a mesma coisa: está bonitão hoje. Ele... Acabou? Não tem mais elogio não, porque está ao lado um do outro direto, e com os desgastes do casamento, com os filhos, com problemas financeiros, de todo jeito eu sei todos os problemas que nós enfrentamos, mas elogie. Aí quando você via alguma redação dela na escola ou na faculdade, alguma coisa assim, e letrinha linda, ela ficava toda... Porque você chamava a letrinha dela linda. Hoje não é mais. Ela mudou de letra. Você nunca mais chamou a letra dela de linda. Você vivia dizendo que era para conquistá-la. E agora? E você não pense, mulher, que é só você que gosta de elogio a esposa. Não. O marido também gosta. Ele pode não reconhecer tanto, fica por acolá. A mulher se derrete fácil com elogio. O marido é mais difícil de reconhecer que gosta de elogio, mas gosta. Então elogie o trabalho dele, elogie o bolo que ela fez, elogie qualquer coisa, mas elogie agora com sinceridade. Não vai elogiar um bolo horroroso em que ela botou sal em vez de açúcar.
E você vai dizer, está maravilhoso, minha mulher. Mas mentiroso. Não está maravilhoso coisa nenhuma. Agora você diz assim, está interessante o bolo, pode até ser. Realmente um bolo salgado é interessante mesmo. Mas quando eu digo elogio qualquer coisa, com sinceridade, claro, de uma maneira apropriada, não abusando também da quantidade de vezes, que vai ficar uma coisa sem valor, mas elogie. E essa história famosa, tristemente famosa, de ela sabe que é bonita. Não, ele sabe que eu o acho inteligente, o jeitoso, um valente. Ele sabe, diga, não se canse de dizer. Aparência pessoal, capriche tanto quanto na época do namoro, tanto um como o outro. Não é igual, obviamente não é igual. Você não vai ficar doente na cama e se cuidando como se cuidava quando ia sair com ela namorado para um programa legal. É claro que muitas coisas mudam, mas de uma maneira geral. Às vezes você vê a pessoa, um homem mesmo, relaxado na maneira até de se barbear, de se vestir, e a mulher também não cuida mais de si, e deixa para lá. Por quê? Não há necessidade de conquistar o outro. Não, já está conquistada, vai nessa. Ele já está conquistado, vai nessa. Quarta, depois a última eu encerro. Uma proximidade física, carinhosa, em público. Os namorados estão sempre de mãozinhas dadas. Pode olhar. Mão no ombro. A mão no ombro do outro. Ou a cabeça no ombro. Estão geralmente aconchegadinhos um com o outro. Faz parte. Quando casam, os carinhos até aumentam, obviamente, porque o sexo ficou autorizado pelo próprio Deus, à vontade. Então, na intimidade, aumenta muito os carinhos e a relação física. Mas em público, inverte. Nunca entendi isso bem. Em público, inverte. Tem casais que a gente raramente vê de mãos dadas, mão no ombro dela, ela com a cabeça no ombro dele. Uma atitude de prazer de estar junto, uma coisa discreta, claro, lícita, decente, mas que se perceba um namoro entre aqueles dois. Eu gostaria de ver mais senhoras de 10 anos, de 15 anos, de 30 anos, de 40 anos de casada, mas com a cabeça no ombro do marido. E mais o casal de mãozinhas dadas, no culto, na calçada, onde for. Por que não? Tudo bem, pode ser só costume, pode ser que no tempo do namoro nem era esse chamego todo, porque é o jeitão dele, o jeitão dela, coincidiu de ser namorado e namorada, depois marido e mulher, assim, meio frios nessa área de carinhos e tal, aconchego. Tudo bem, cada um tem o seu jeito, mas pode não ser só isso, só do jeito dos dois. Talvez um gostaria mais, talvez os dois gostariam mais, mas se acostumaram, entraram na rotina e parecem dois estranhos. Os filhos, obviamente, de olho, né? Talvez eles não percebam de uma maneira muito consciente no começo, mas depois, com certeza, quando verem os pais dos amiguinhos aconchegadinhos, eles vão notar: por que o papai não é assim com a mamãe? Por que a mamãe não é assim com o papai? Pense nisto.
Por fim, o alvo. O alvo do namoro é cada vez melhorar mais para dar em noivado e melhorar mais para dar em casamento. O máximo é o casamento. Aí casa. E agora? Qual é o próximo passo? O namoro já virou noivado, a paquera virou namoro, que virou noivado, que virou casamento. E o próximo passo? Tem melhorar. Aí no dia seguinte, quer melhorar. Depois de 1 ano, quer melhorar. Depois de 5 anos, quer melhorar. Depois de 50 anos, bola de ouro de casamento, quer melhorar. É um alvo que nunca para, ou nunca deveria parar de existir, de querer aperfeiçoar o casamento. Obviamente eu poderia falar de muitos fatores, nesse sentido de aperfeiçoamento do casamento, mas eu quero dizer só um, que eu gosto sempre de falar nele: diálogo, conversas. 2 namorados saem muito e conversam muito, e na época do telefone, o telefone era desse tamanho, o telefone só tinha fixo, né? Era clássico. Lá em casa tinha uns 6, né? Mamãe, sai do telefone, Mauro, com a Sandra, né? 1h30 no telefone. Aí depois era minha irmã com o namorado dela, e a mamãe queria ligar, quase estava numa fila, coitada. Então os namorados gostam de conversar, e saem, papeiam, vão para a praia, e haja papo, e conversa. Hoje deve ser e-mail, né? Não sei como é namorar por e-mail, mas que eu já estava casado quando apareceu o tal do e-mail, mas imagino que seja também. Parece que namoram até no Facebook, todo mundo vendo, hoje está tudo esquisito. Mas ainda bem que eu estou na época para trás. Eu não ia namorar em Facebook nunca. Aí eu não sei, parece que as conversas dos casais não ficam tão intensas, tão gostosas. É conversa mais técnica. O que faz com o filho que não está bem na escola? O que faz com o dinheiro que está acabando no dia 20 do mês? O que faz com o carro que bateu? Segura o carro ou não segura? E não aguento mais sua mãe, ou sei lá, alguém assim. Vamos discutir. Teu irmão, não aguento mais. Vou mais jantar na tua casa, não, no sábado à noite, vou almoçar domingo, porque eu não aguento mais teu primo. Muito comum. E normal esse tipo de discussão, de conversas que tem entre marido e mulher, se afinando em todas as áreas. Mas, gente, cadê aqueles papos gostosos de conversar? Talvez tenha muito pouco. Muito pouco. Provavelmente, não se admire, provavelmente vocês tinham mais conversas pessoais, de falar de alegria, de tristeza, de frustrações, de sonhos, de abrir mais o coração para o outro. Talvez você tinha mais isso quando era namorado do que hoje. Com 10 anos de casados, com 15 anos de casados. Não se admire, façam um balanço. Façam um balanço, porque, novamente, repetindo, a rotina rouba isso tudo. Os filhos roubam isso tudo. Os problemas roubam este clima de estar se abrindo para o outro, de conversa um com o outro. Eu estou tomando isso outro item com relação ao sair, fazer um programa fora, que pode ser parecido uma coisa com outra, mas não é bem isso, porque não, é diferente de ter um programa, de você sair, se aprontar, para jantar fora com ela e tal, isso eu já falei. Eu estou falando mesmo de um papo em casa, à vontade. Olha, se vocês conversassem, vocês não sei, mas muitos, 10% do que vê em televisão, juntos, ia ser um diálogo espetacular entre você e sua mulher. 10% do que você vê televisão e filme. Calcule o tempo que você gasta por mês vendo televisão e filme, calcule 10%, 10%. Aí tira assim, esse tempo aqui eu vou olhar para o rosto da minha mulher, e ela vai olhar para o meu rosto, e nós vamos papear, vamos conversar, e não é tratando de problema
técnico da casa. Pode até ser problema pessoal, uma coisa sua que você quer dizer, uma briga que teve lá com o chefe, sei lá, mas papear, não sendo coisa técnica do lar. Talvez você não faça isso há muito tempo. Eu me lembro quando nós nos mudamos para o lugar atual em que nós moramos, um apartamento, e tem uma varanda externa ao ar livre e uma jardineira. Mas na jardineira tinha tudo menos um jardim. Era uma espécie de um rego assim grande, de mais ou menos uns 80 centímetros, e bem comprido, cimento, para botar ali o adubo, as plantas e tal, mas não colocamos nada. Aí é assim que a gente se mudou, os meninos adolescentes. Eu coloquei 2 cadeiras lá em cima. Era bem apertado, porque não era feito para isso, era uma jardineira. Uma cadeira de frente para a outra, assim. E era um pouco alto, chega lá, eu botei uma escadinha pequenininha. Então eu e a Sandra fizemos muito, eu tenho saudade daquele tempo, em que a gente subia naquela, 3 passos, era baixinho, 3 degraus, cada um ficava numa cadeira, olhando para o outro, apertado ali, num lugar que não tinha nada a ver, não foi feito para aquilo, e haja conversa. Me lembro muitas vezes, chegando do culto, cansado, depois da pregação e tudo, adorava ir lá para cima porque a gente subia, né? Lá com a Sandra, e o dia de semana qualquer, e papeávamos muito, muito. Foi um tempo muitíssimo agradável. Durou algum tempo, depois caiu de moda e arranjamos outras coisas. Mas procure ter um lugar, pode ser na sua cama, pode ser no próprio famoso sofá da televisão, mas desliga essa televisão de vez em quando. O problema da televisão é que você está ao lado dela, mas os dois estão olhando para um lugar comum, e ainda para uma coisa lá que está acontecendo à parte da vida de vocês. Isso é completamente diferente do que estar um de frente para o outro, de frente, olhando para os olhos do outro. Eu não sei quanto a última vez que você olhou para os olhos da sua mulher de maneira mais demorada, e você olhou para os olhos do seu marido de uma maneira mais romântica, mais apaixonada, como fazia no tempo do namoro. Resumindo, não pense que o seu namoro com a sua esposa, o seu namoro com o seu marido ficou para trás, porque agora vocês são casados. Não permita que tenha ficado. E não se lembre só dessas coisas no próximo 12 de junho, não. De ano em ano, é uma boa ideia me lembrar que minha esposa deve ser minha namorada mesmo. Vou tentar de novo. Quando chega assim no dia 28 de junho, dia 30, ficou para trás. Aí voltou a sair a esposa de novo, sem romantismo, aquela coisa toda. Então que Deus nos ajude a sermos namorados do nosso esposo, da nossa esposa, enquanto estivermos vivos aqui nesta terra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por estas considerações. Como eu falei, não é uma pregação bíblica, nem abrir as escrituras, mas com certeza totalmente amparada na tua Bíblia, esta palavra, uma vez que objetiva maior união entre os dois, maior amor entre os dois, maior relacionamento, maior intimidade, e tudo isso certamente tem o total apoio da Bíblia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos.